Olá, pessoal. Então, para nós finalizarmos a nossa discussão da aula de hoje, dessa semana, né? Então, vamos para a crítica marxista da economia. Depois de termos aí visto sobre a questão da teoria econômica do liberalismo, do keynesianismo, do neoliberalismo, então, o que Marx, né, que Karl Marx, ele discute, ou o que ele critica dessas teorias aí. Então, tudo que nós temos, basicamente, Marx, sobre a economia, especificamente, nós temos no livro Capital, que são um livro grossão mesmo, tem um monte de páginas, um amontoado de coisas escritas lá, e tem esse nome Capital, que é justamente para quê? Para falar sobre o capital, o capitalismo. E ali dentro ele então trata da teoria da mais-valia, ele trata a situação do capitalismo, que é um modo de produção transitório, ele qualifica o capitalismo então como um modo de produção transitório. O capitalismo está sujeito a diversas crises econômicas e são cíclicas. Então, passa o tempo, ela vai acontecer uma crise tal como aquela, passa o tempo e vai acontecer. Então, com base na leitura marxista, ele verifica essa situação aí ao longo da história que ele foi estudando. A situação do capitalismo se agrava devido a umas contradições são internas, né? Então, o capitalismo ele se apresenta então como sendo, viu Margaret Thatcher, there is no alternative, é a única alternativa que tem. Depois nós temos lá o Adam Smith, existe uma mão invisível que garante justiça social, etc. Enfim, várias teorias que tentam justificar e fortalecer o capitalismo, mas ele tem contradições internas, tem pessoas que são pobres e cada vez mais pobres, ricos e cada vez mais ricos, a desigualdade, uma série de coisas que não dão para, não qualifica, né, como interessante esse sistema econômico com base em Karl Marx. Uma outra possibilidade poderia ser um modo de produção socialista, né, através aí de uma ação que seja revolucionária. Mas eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado com isso, porque o Karl Marx não chamou ninguém para ser socialista, mas houve líderes, houve teóricos que estudaram Karl Marx e criaram o socialismo e ofereceram o capitalismo, o socialismo, mas que nós não temos então a efetiva realização daquilo que o Marx defendeu. Mas o que ele fez? Antes de defender, ele criticou aquilo que todos nós podemos ver, porque está aí na cara, está na vida social. O capitalismo, estudo de teses dentro do capital, né? De forma resumida, só para a gente ter noção, ter contato com esse assunto, tá, gente? Então, o capitalismo é uma etapa historicamente imprescindível do progresso econômico, que é o que o Marx disse, né? Então, ou seja, do progresso econômico não há como pensar o progresso econômico sem o capitalismo. A sociedade está dividida em burguesia, que é uma minoria que possui os meios de produção, né? E um outro grupo que é o proletariado, que é uma maioria que constitui a real força de trabalho. E assim se estabelece a sociedade com base em uma luta de classes, né? Em que nós temos então essa minoria, né, que explora o trabalho de uma maioria e essa minoria que fica com o lucro, né? Dentro dessa situação nós temos uma mais-valia, né, uma situação de mais-valia, que ela é vista como um trabalho excedente. É um trabalho que não foi pago. E esse trabalho excedente, então, ele produz uma lucratividade. Sabe? Ali produz os juros da renda, da terra, ou do meio de produção do modo geral. Certo? Só estamos citando aqui, e aí se não estamos entendendo direitinho, pode perguntar, a gente tenta explicar de forma separada, né? Então, de um lado, a crescente acumulação e concentração de capital, e de outro, uma pauperização do proletariado em geral. Então, de um lado, nós temos ricos cada vez mais ricos, os donos do meio de produção, dono da fábrica, da terra, etc. E do outro lado, nós temos o que trabalha, né, tem a força de trabalho, mas está cada vez mais pobre e não tem a condição de adquirir aquilo que ele mesmo produz até. Entendeu? Então, aí, a situação para que haja, quem sabe, uma revolução, uma transformação social, é a consciência de que existe uma luta de classes. E ela é o motor da história, né? E que o Estado,
né? O Estado, aí vamos pensar o direito também, é sempre uma instituição a serviço da classe dominante, cabendo, portanto, ao proletariado, que é uma classe revolucionária de vanguarda, porque está esperando um momento, né, de fato, lutar pela conquista do Estado e de suas funções públicas. Então, para que tenha uma proteção do trabalhador, o trabalhador tem que se tornar governante, né? Porque do jeito que está, quem está se tornando governante é, de fato, o não trabalhador ao dono do meio de produção. Então, seria mais ou menos isso, né? A crítica que o Marx apresenta ao capital, ao capitalismo. Nessa revolução vai acontecer o quê? Isso mudando, né? Se de fato mudasse a situação como ela está, a ditadura do proletariado seria o início de uma revolução. E início, porque posteriormente, e no longo prazo, implementar uma forma de socialismo em que o poder econômico estaria nas mãos da maioria, ou seja, o poder econômico, o poder do capital estaria na mão daquele que de fato trabalha, que é o trabalhador mesmo, né? O que não é dono do meio de produção. Então, é o ponto. Outros autores aí, Friedrich Engels, Mao Tse-tung, Leon Trotsky, né, que é um dos principais autores que desenvolveram a teoria socialista da União Soviética, Antônio Gramsci, né, da Itália, Rosa Luxemburgo, Jorge Lukács, José Broz Tito, Luiz Althusser, né, e alguns brasileiros também, Ottaviani, Florestan Fernandes, alguns outros que dizem Paulo Freire, né, mais ou menos a teoria pedagógica aqui, esses são que desenvolveram alguma coisa na linha da economia com base no escrito de Karl Marx. Vamos para os conceitos, né? Então esses conceitos são importantes então para fazer atividade, mas também para que você tenha a noção do que o Marx falou sobre isso, né? Sobre esse tal conceito, sobre esses elementos aí. Um conceito do Marx é a lei do movimento do capital, entendeu? Então ele vai dizer que, na verdade, assim, não dá para você falar que capital é um conceito só, mas na verdade são 3 tipos, pelo menos. Então seria o capital constante, o capital que consta, aquele que fica ali de qualquer modo, entendeu? Já está lá, que seria então os equipamentos, as máquinas, aqueles meios ali da propriedade mesmo do capitalista. Mas existe um capital variável, aquele na medida em que essas máquinas são utilizadas, se produz um produto, produz um capital, que seria então a força de trabalho, entendeu? O capital variável. E o outro capital é o poder, é o ativo, né? A questão do próprio dinheiro mesmo, ok? Então, e o dinheiro ele pode pagar por trabalho e pode comprar equipamentos, entendeu? Então seria mas são definições diferentes, né? São diferentes essas definições aí, ok? Lei do capital do movimento. E aí todas as mercadorias nessa lei do movimento do capital, todas as mercadorias são produzidas para serem trocadas no mercado. Mas não existe ainda a divisão entre proprietários dos meios de produção e uma divisão justa aí entre a força de trabalho, né? Não existe. Porque que acontece? Eu tenho aqui dinheiro, né? Eu tenho mercadoria, dinheiro compra mercadoria, essa mercadoria também pode virar dinheiro. Dinheiro, mercadoria e dinheiro. Entendeu? Então nós não temos uma coisa assim que essa mercadoria ela tem um diferencial, né, feito por uma condição especial, etc. Não é bem, a mercadoria é mercadoria, né? Não tem nada mais que tem que se colocar para ela ali. E nessa lei do movimento do capital, dinheiro vira mercadoria que vira mais dinheiro e assim por diante, né? Num movimento constante. O conceito de classes sociais, né? Porque então a gente vai verificar, a gente verifica, a gente vive uma grande desigualdade social, né? Então são provocadas aí pelas relações de produção do capitalismo que dividem a sociedade em proprietários e os não proprietários, em trabalhadores e não trabalhadores. E aí nós temos as classes sociais, né? E estão em constante conflito, né? Uma vez que não está estabelecida uma justiça da relação. Nós temos aqui a teoria de valor, né? Porque o valor consiste naquilo que o trabalhador pode
né, com o seu trabalho, acrescentar aos materiais básicos já fornecidos pela natureza. Entendeu? Então, o valor ao item, né? Então, eu pego uma madeira, uma árvore, e essa madeira, essa árvore eu serro, dessa madeira serrada, eu faço ali uma mesa, uma cadeira, etc. Entendeu? Então, o valor é isso. E o meu trabalho, né, profissional, criativo, em transformar a árvore que está lá na natureza. Ou até mesmo enfim, a árvore da natureza. Diferente um pouco da mais-valia, entendeu? Porque a mais-valia é também esse agregar valor dado ao trabalhador. O trabalhador agrega valor ao produto que ele faz ali. Mas o trabalhador ele utiliza de alguma máquina, de alguma ferramenta, de alguma tecnologia, entendeu? E aí, se ele faz essa situação, ele está fazendo uma mais-valia relativa, entendeu? Que nessa mais-valia relativa acontece uma maior produtividade. Essa maior produtividade gera maior lucratividade, mas não gera maior gasto para o dono da fábrica, entendeu? Então essa mais-valia, esse valor a mais aí, esse valor a mais seria então aquele trabalho não pago para o trabalhador. O trabalhador produz, né? Ela é mais-valia absoluta quando então prolonga a jornada de trabalho, né? Tipo uma hora extra, alguma coisa nesse sentido aí. Ah, não, vamos desligar a máquina, não, vamos produzir mais esse 1 minuto, 2 minutos aqui, para aproveitar a dinâmica, né? Porque se a gente para tudo agora e depois vai começar no outro dia, vai começar então lento e aí vai produzir muito menos do que se produzisse lá 5 minutos, 10 minutos, meia hora a mais no dia anterior. Entendeu? Então, quem conhece minimamente as confecções sabe muito bem como que isso funciona. Entendeu? Então, em época de demanda alta lá, trabalham até 7 da noite, até muito mais que isso, né? Porque é mais interessante ali, a máquina já está funcionando, já está quente, as pessoas já estão na dinâmica da produtividade, elas produzem mais do que se for dar pausa, se for encerrar o expediente na hora convencional. Então, essa mais-valia absoluta é essa jornada de trabalho prolongada, não paga pelo trabalhador, pelo não trabalhador, né? Pelo dono da fábrica. Já essa mais-valia relativa, então, diminui o tempo de trabalho, né? E continua a produção. Entendeu? Quando, por exemplo, coloca lâmpadas para aumentar ali a energia das pessoas, ali para que elas fiquem focadas, coloca o bebedouro longe, coloca o banheiro longe para que as pessoas não queiram nem levantar para ir beber água, nem levantar para ir no banheiro, então elas produzem mais-valia relativa à situação do emprego ali, à situação das ferramentas, etc. Ok? Então, teoria do valor, que é esse valor agregado, né? Essa atuação que a pessoa tem sobre o material para produzir, e aí a produtividade da pessoa no tempo, né? Seja pelo próprio programamento do horário da jornada, pelo tempo da jornada, ou pela própria utilização dos maquinários e das tecnologias que fazem ela produzir mais. A teoria da acumulação do capital, para a crítica marxista, né? Então, ele percebe que o capitalista ele precisa ampliar o seu capital, o seu volume de capital. Ele precisa ter ali mais coisas, mais elementos ali, bens da sua atividade. Para quê? Para manter-se na posição social de poder político e também econômico, né? Para se estabelecer enquanto um agente aí nesse processo econômico. E a teoria da concentração econômica, então uma coisa é a acumulação do capital, de dinheiro, de bens mesmo. A concentração econômica, então, já seria essa questão no âmbito do poder econômico, né? No poder de compra, no poder de estabelecimento de um preço, né? Então, como efeito da acumulação de capital, acontece a concentração de riqueza e do poder econômico na mão de um número mais restrito de capitalistas. Então, aqueles ali que, de fato, mandam nos negócios. Ok? Então, e aí, por fim, a gente percebe uma situação em que há uma alienação do trabalhador. Entendeu? E aí, o que fez com que essa alienação acontecesse? O processo de industrialização, propriedade privada, o pagamento do salário, faz com que eu tenha um trabalhador e tenha o seu produto. O trabalhador foi criativo, o trabalhador fez esse produto.
mas o produto não é do trabalhador, é do dono da fábrica. Mas o trabalhador, ele fez de forma criativa aqui o produto, mas essa criatividade foi feita no momento do salário que estava sendo pago. Mas ele fez economizando o material, mas o material era do dono. Então, há esse processo de alienação. O produto que é do trabalhador, o produto que o trabalhador fez, ele entrega para alio, para o outro, que é o dono da fábrica. E é dele, né? É do dono da fábrica. E aí há esse processo de alienação, entendeu? Então, os capitalistas controlam a matéria-prima, as ferramentas, as máquinas, a terra, né? E afastam o trabalhador da própria produção dele e dos meios de produção. Ok? Então a gente encerra aí. A gente espera que vocês realizem aí os estudos, façam as leituras, né? E que fique então essa experiência para a gente então entender um pouco mais essa realidade econômica e social que a gente vive. Então tudo de bom para vocês.